dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudo com o Reverendo Davidson, hoje, dia 17 de setembro de 2025. O dia aqui em Aracruz ele amanheceu com um solzinho, agora o sol diminuiu um pouco. Ele está assim oscilando, né? Entre o sol e às vezes no decorrer do dia chove, mas tudo isso é bondade da graça de Deus. Vamos iniciar orando e logo em seguida, eu não posso ficar muito tempo falando, porque hoje é quando nós estamos aprendendo, né, com o nosso querido e amado Reverendo Davidson. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, porque reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. Isso é motivo para nós rendermos graças a Ti. Obrigado pela vida do reverendo Davidson, que prontamente sempre está à disposição para utilizar esse canal para abençoar, para edificar vidas. Pedimos aos amados irmãos que estão em deslocamento, pedimos para que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Alguns estão indo para o trabalho, outros retornando, alguns indo para a universidade, para a escola, outros saindo para resolver suas questões aí, Senhor, do dia, seja lá qual for a situação, seja lá qual for, Senhor, o motivo, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal. E durante o período, Senhor, que eles estarão conectados a nós nessa manhã, eu venho lhe pedir que o Senhor esteja trabalhando na mente, no coração deles, por meio, Senhor, do estudo, por meio daquilo que o reverendo Davidson vai compartilhar conosco. Dê a ele, ó, reverendo Davidson, unção, graça, sabedoria, para que cada vez mais a tua palavra possa fazer sentido a nós e assim possamos, Senhor, viver de maneira que o teu nome continue sendo exaltado, engrandecido através de nós. É a minha oração dessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu não posso, né, ficar aqui, já vou chamar Reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Anderson. Tudo bem com você, com a sua família? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você está? A sua família? Graças a Deus, tudo bem, né? Estou aqui no auge da minha mansão, né? Participando aqui, Tô participando vendo, aqui do nosso estudo, né? tô vendo. Um dia eu vou chegar nesse nível aí. Um dia eu Ah, chego então, nesse nível. gravando muita música gospel, né? Que eu fiz, cheguei aqui. Ah, é verdade. Meu amigo, tira uma dúvida, como é que tá sua mamãe? Ela tá bem do quarto dela, né? Ela sente ainda muitas dores e tudo mais, mas ela tá relativamente bem. Dentro do quarto dela tá bem. E sua esposa, a Márcia? Minha esposa tá bem, está bem. Graças a Deus, minha sogra, todo mundo bem. Joia. Então, meu amigo, eu vou me retirar de fininho para que agora você seja canal de bênção mais uma vez para a nossa vida e para a vida dos nossos amados irmãos, tá bom? Amém. Vamos lá então, né, começando o conteúdo de hoje. Eu quero já começar falando de literatura, né, nós estamos aqui com a tela sendo apresentada, né, com esse meu os meus livros aqui, né, todos no site da Uniclap, tá vendo? Você consegue adquirir, cada livro meu, ó, esses livros aqui que você já conhece bem, né, quem nos acompanha aqui já está vendo bem, né, Vitória dos Desafios da Vida, Ética no Casamento, Judaico, O Cheiro das Águas, A Semente e a Palavra, o famoso, né, e muito requisitado, o meu comentário do Salmo 23, Guardadas pelo Amor, né, um livro para mulheres, aqui o meu comentário do Salmo 91, o meu comentário do livro de Jó também tem sido muito procurado. Tem tantos, né, tantos livros aqui, ó, Em Tua Presença, Grupo de Comunhão, O Guia Definitivo da Pregação Expositiva, Storytelling para pregações narrativas também. E é claro, né, os livros aqui que são os últimos, né, os últimos lançamentos. O Aparato Crítico, do livro de Esther, esse aqui é um livro crítico, é um livro teológico até, né, um livro bem técnico,
que leva as pessoas a compreenderem como fazer uma exegese, a exegese do livro de Esther, não é? Então tem todas as informações exegéticas aqui de modo condensado, versículo por versículo, palavra por palavra, tá? E aqui o grande comentário de Esther, a providência divina contra o antissemitismo. Então, nesse livro aqui, o livro de Esther, né, a providência divina contra o antissemitismo, ele é dividido em três partes. Ele é dividido, né, na primeira parte, que é o comentário em si do livro inteiro. Na segunda parte, eu faço um aprofundamento histórico-cultural de tudo que faz referência a Esther e o antissemitismo. E depois, na terceira e última parte, eu faço o trabalho escatológico, tá bom? Tem vários artigos ali sobre a escatologia, como fica Israel no plano escatológico de Deus, qual é a posição escatológica que eu assumi logo após a pesquisa e a produção desse livro aqui. Então, sim, ele mudou alguma perspectiva escatológica minha, né? E então eu posso agora falar com mais propriedade, com mais segurança sobre como eu vejo, né, a escatologia daquilo que Deus está preparando para o final, né, dos tempos e também qual o papel da igreja, dos gentios, qual o papel de Israel nisso, como o Senhor tem preparado tudo. Né? Aqui a parte de trás do livro, ó, é um livro muito rico e muito abençoador. Você vai gostar desse livro, né? Aqui, o Esther é um livro único, ele não menciona Deus diretamente, mas a sua mão está presente em cada linha, movendo reis, rainhas e até vilões para cumprir os seus planos. Neste comentário, vamos mergulhar no hebraico bíblico para você sentir o sabor do texto original, ao mesmo tempo que terá uma experiência de leitura fluida e facilitada. Experimente. Sim, embora eu use bastante termos em hebraico, né? Porque o livro exige, né? A pesquisa e a proposta do livro exigiram, mas eu pude perceber, né, que, de fato, você pode adquirir esse livro aqui e ter uma leitura fluida, uma leitura simplificada, a mesma parte do hebraico é simplificada. Você não precisa conhecer hebraico para entender a mensagem desse comentário aqui, né? Então tá aí, Esther, a providência divina contra o antissemitismo, à sua disposição aqui na loja da Wiclap. É só você procurar o Wiclap e digitar o título do livro, ou então o meu nome, né? Davidson Bignon. Então você vai ser direcionado para cá e poderá encomendar, né? Poderá comprar aqui o seu livro. Em poucos dias ele vai chegar na sua casa pelos correios. Tá legal? Então, que Deus te abençoe. Espero que você esteja interessado nessas minhas obras aqui. Muito bem, estamos aqui então ainda continuando as análises de músicas. Estamos aqui nas músicas do mainstream ainda. Vou ver se eu consigo fechar essa sessão hoje, né? Dos louvores do mainstream. Você pode pegar gratuitamente aqui essa apostila, esse material em PDF. Eles já estão na página 39. Olha, vamos analisar hoje a música A Bênção, não é? Aquela bênção muito cantada hoje, muito apreciada. Eu mesmo gosto muito dela, mas tem sim um trechinho problemático que não é assim aberto, não é um problema, né, uma heresia, não é um problema assim aberto, direto, mas sim pode trazer de forma sutil alguma compreensão errada. Por isso é importante você sempre estar fazendo aqui, né, usando as obras de Deus, né, usando os louvores que eu estou falando aqui, com uma curadoria pastoral. Né? Você precisa dar algumas explicações quando for usar, para que não haja interpretações erradas. Então, você pode pedir, né, esse PDF gratuito, pode também pedir,
Lembrando que estamos falando sobre a teologia da adoração, esse é o nosso tema maior, e durante as aulas, na primeira aula principalmente, já surgiu a necessidade de fazer esse material transversal aqui. Então, como eu sempre digo, nosso objetivo não é cancelar cantores, não é cancelar grupos, é cancelar a banda, nada disso, né? Nem dizer para você, ó, nunca mais cante essa música na sua igreja. Não, não é isso. A ideia aqui é você entender com alguma profundidade algumas dificuldades que certas letras podem ter. Porque lembra que na primeira aula transversal sobre a análise de letras, né? Eu já comecei falando de alguns hinos dos salmos e hinos tradicionais, que receberam uma revisão muito forte, né? Muito pesada, revisão até teológica, né? Na época em que os livros foram, em que as canções foram produzidas, né? Os hinos. Então, mesmo assim, passa alguma coisa que pode ficar dúbio, que pode ficar mostrando que pode haver duplo sentido ali, ou então alguém entender errado, um trecho qualquer, uma frase do hino, né? Mesma coisa acontece com as músicas do mainstream também, por mais que você goste delas, né? Então você pode continuar gostando, mas você só tem que ficar atento para o que eu estou chamando a atenção aqui, né? Para você, de repente, fazer uma curadoria, se você for do Ministério de Louvor, né? Para você fazer uma curadoria na hora que for apresentar, né, um hino, ou então cantar com a igreja um hino qualquer. Bom, aqui então o hino A Bênção, de Aline Barros e Lucas Agostinho. E o trecho problemático é esse, né? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, né? Essa é uma questão teológica, que ela é sutil, ela não é muito assim na cara, né? Mas ela é sutil. Olha, esse trecho sugere uma teoria da bênção hereditária automática, ou a da teologia da prosperidade familiar, como se Deus abençoasse automaticamente descendentes por gerações, unicamente com base no desejo ou na oração dos pais. Então veja que é uma questão sutil, não é? E quando você começa a pensar no assunto, você realmente acaba concordando, né, com essa percepção. Mas antes de você pensar ou de eu estar trazendo à luz, né, essa questão, provavelmente você nunca pensou sobre isso, né? E nesse trecho a gente canta e passa a batida, a gente não reflete sobre o que cantamos, né? Mas aqui esse é meu papel, é fazer você refletir e você mesmo considerar se vai continuar cantando, se não vai. Se for cantar, o que eu acho que dá para continuar cantando, mas é você fazer a curadoria, fazer a explicação antes de cantar, para que não haja nenhuma dificuldade, né, na forma de interpretar a canção, né? Correção bíblica, embora a Bíblia mencione bênçãos que alcançam gerações, é o caso de Êxodo 20, versículo 6, Jó 42, 10. Nós vamos dar uma olhadinha, né? Sempre olhando aqui na Nova Almeida Atualizada. Bom, então, Êxodo 20, versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você percebe aqui que esse mesmo texto que já faz referência à própria frase das 1000 gerações, né? É um texto que tem uma condição, tem um condicionamento, ó. Ele fará a misericórdia a 1000 gerações daqueles, não é qualquer um, é daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se na sua família você, seu esposo, sua esposa guardam a lei de Deus, mas se seu filho depois não guardar, a bênção de Deus que recai sobre vocês não vai recair sobre ele, porque depende também do fato do seu filho, da sua filha também amar a Deus e estar no contexto dessa mesma aliança, entende? Então não é uma bênção automática, como às vezes esse trecho deixa entender, mas é condicional também, não é? Veja ainda Jó 42:10, que diz: O Senhor restaurou a sorte de Jó
enquanto este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Mas é de acordo com a fidelidade de Jó. E os seus próprios filhos, né, que eram abençoados por Jó antes de ele passar por isso tudo, eles não foram poupados, porque os filhos de Jó não tinham o mesmo compromisso com Deus que o nosso patriarca Jó ele teve, né? Então é muito importante que você esteja entendendo isso. Então, embora a Bíblia mencione bênçãos que sim alcançam gerações, isso ocorre no contexto da fidelidade de Deus e da obediência do povo. A bênção não é automática, nem garantida sem compromisso com Deus. Como diz em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também colherá, tá? Então aqui é a bênção, né, que pode ser colhida sim, caso haja a fidelidade, né? Aqui é o princípio de você receber o que planta, né? De você colher o que planta, é o princípio da semeadura. Então, se você planta coisa ruim, não quer dizer que você vai colher coisas boas, né? Uma hora ou outra até Deus pode quebrar esse princípio para te abençoar, mas não vai ser sempre, né? Deus sempre vai, de um modo geral, ele vai permitir que o princípio da semeadura seja, muitas vezes, né, ele seja a grande lei que opera em nosso mundo, em nosso universo, em nossa própria vida. Tá bom? Então não vos enganeis, né? Não fica pensando enganado. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também colherá, tá bom? Isso aqui é a lei que Deus determinou para a humanidade. A bênção torna-se então verdadeira à medida que há fé e obediência, e não apenas afirmações repetidas numa canção, por melhor que seja a intenção, tá? Beleza, então entenda isso, né? E quando for ministrar o louvor, eu acho que dá para continuar cantando ele. Eu, aliás, gosto muito dele, né? Mas faça essa explicação para que não haja um entendimento errado, tá bom? Uma outra canção muito famosa também do mainstream é Uma Nova História de Fernandinho. Muito cantada, né? O povo fica muito feliz com ela. Mas sim, tem também um trecho problemático que é implícito, assim como o anterior, né? A mensagem Deus tem uma nova história para mim, sem clareza se há ou não arrependimento ou submissão à vontade sólida de Deus. Então, não chega a ser uma heresia, não é um erro, é só uma informação passada na letra, né, de modo incompleto, que pode levar também a enganos, pode levar a uma compreensão errada, tá? Então, sim, Deus tem uma nova história para mim? Tem, desde que haja arrependimento ou até submissão à vontade sólida de Deus, num contexto, né, que não requer, propriamente arrependimento, tá? Então, para aquele que não conhece o Senhor, né, ele quer ter uma nova história, que Deus demonstra a nova história que ele tem para a pessoa, ok, arrependa-se primeiro. Deus não perdoa quem não se arrepende. Deus não salva quem não se arrepende. O arrependimento é parte da ordem da salvação. Sem arrependimento não tem salvação, não tem perdão, não tem nada disso, né? Então, que haja arrependimento. Ou, no caso, se não for uma questão de arrependimento ou pecado, né? Mas é apenas uma nova história contada a partir de uma história de fé que você já tem, né? E você quer uma mudança de vida, de alguma situação da sua vida, você precisa estar aqui, ó, submisso à vontade de Deus. Sem submissão à vontade de Deus, não há mudança de história, entendeu? Porque Deus Ele que é o soberano, não a gente. Não é a nossa vontade que tem que ser feita de qualquer maneira, é a vontade de Deus. Então, Deus tem uma nova história para você? Tem, desde que você também se submeta à sua vontade. Entende? Como Jó mesmo fez, né? Que a gente já falou aqui sobre ele. Essa é, portanto, a questão teológica.
Essa frase, né, que não está completa, pode induzir uma espiritualidade emocional, onde nova história tem conotação de sucesso ou mudança imediata, sem alusão ao arrependimento, transformação interior e submissão à vontade do Senhor, tá? Então é mais um cuidado, é mais uma música que também dá para continuar cantando desde que haja curadoria pastoral, desde que haja explicação para que não haja nenhum tipo de má compreensão, né? Correção bíblica, portanto, a verdadeira nova história cristã está em morrer para o eu e viver para Cristo, como está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Então, quando há conversão, quando há mudança, arrependimento, submissão à vontade de Deus, então sim, há uma nova história em que a Bíblia diz que Cristo mesmo escreve para nós, né? O próprio Deus escreve para nós. Tudo em Cristo, tá bom? Essa transformação, então, inclui renúncia ao pecado, santificação e obediência, e não apenas uma expectativa de história melhor do ponto de vista emocional, tá? Por isso que há tantas frustrações, porque às vezes o pregador ou o cantor, aquele que canta a música, né, acaba deixando a pessoa entender que isso é uma promessa de Deus, de que Deus vai mudar a história sem que haja uma contrapartida. E não é assim que funciona. Então Deus realmente não faz, ou não faz, ou então demora para fazer, né, na nossa perspectiva, e a gente então fica frustrado com Deus, entendeu? Então isso é bastante sério. Não parece ser um erro muito sério, mas ele acaba sendo, né? O reflexo, né, dessa incompletude na letra pode levar a pessoa a se frustrar contra o próprio Deus, né? E isso pode destruir também uma vida espiritual. Então é importante, né, a gente levar em conta também sobre o que estamos cantando. Tá legal? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Outra música que eu gosto e também pode ter problemas aqui é Todavia Me Alegrarei. Tem base bíblica, né, baseada em Abacuque, mas essa música e a letra dela, Todavia Me Alegrarei, de Samuel Messias, pode trazer a um problema implícito, como eu já identifiquei aqui, né, um trecho problemático implícito é a expressão de alegria mesmo em cenários adversos, sem mencionar explicitamente bases bíblicas como confiança na soberania de Deus ou submissão à vontade divina. Então, sim, não é em qualquer situação que você vai mostrar alegria de modo natural, tá? A Bíblia também mostra que há situações de tristeza, há tempo de chorar, há tempo de rir, não é? Então, se ninguém perde um ente querido e fica super feliz, alegre, né? Radiante. Não, ele vai ter que elaborar o luto. O luto envolve choro, envolve sentimento, né? Aquele sentimento de perda, envolve muita coisa, entendeu? Tem os estágios da elaboração do luto. Então, mesmo na tristeza, mesmo no luto, mesmo no sofrimento, né? O justo, o servo de Deus,
ele pode se dar licença de não ter uma alegria tão entusiasmada durante o período de depressão ou de luto. E isso também é coisa séria, né? Então, o todavia me alegrarei no momento do sofrimento é um princípio bíblico, tá? Essa frase ela é bíblica, não está errada, não é uma heresia. Só que você precisa estar ligado e você precisa estar percebendo para você não mutilar as suas próprias emoções, para você não estar mutilando a sua própria emoção, do tipo assim, aquele que dá uma topada com o dedinho na quina da estante, né? Ele não vai gritar aleluia. Não precisa xingar também, mas não vai gritar aleluia, entendeu? Seja o ser humano, seja mais natural, não é? Deu uma topada lá, doeu, você grita uai, né? Você dá um grunhido, sei lá, como você costuma reagir, mas não vai gritar palavrão, mas também não vai ser hipócrita. Ah, eu grito aleluia porque eu estou feliz porque eu machuquei o dedo. Não, você não está feliz. Ninguém fica feliz porque se machuca, entendeu? Enfim, né? Questão teológica, portanto, ela é bem séria até, né? Pode gerar uma espiritualidade emocional que valoriza a força humana, eu me alegro, sem fundamentação clara na soberania de Deus ou na fé bíblica em meio ao sofrimento, né? Então, pode tornar uma coisa assim muito banal você dizer que me alegra, né? Declarar que se alegra, coisa e tal, mas é só uma declaração, às vezes vazia, né? E na hora que o sofrimento vem mesmo, você não consegue demonstrar em prática que você realmente pode se alegrar mesmo na hora da dor. E mesmo assim, o alegrar-se na hora da dor, não é? Ele é uma alegria que, de repente, pode se tornar relativa, tá? Porque tem vários tipos de temperamento, várias formas de encarar o sofrimento, inclusive a forma de encarar o sofrimento vai demonstrar o quanto de fé você tem. Porque, por exemplo, a Bíblia não diz que Jó, quando enfrentou todo o sofrimento que ele recebeu, que ele estava feliz com isso. Não. O texto que fala claramente o quanto ele estava amargurado. Ele estava depressivo, mas ele se manteve firme na fé, mesmo na depressão, mesmo na tristeza. Entendeu? Então, há casos e casos, vai depender do temperamento, vai depender do nível de fé. O importante é, mesmo que você enfrente uma depressão e uma tristeza natural do sofrimento, né? Você não vai abandonar a fé, mas essa circunstância é temporária. E depois você vai vencer a tristeza, vai vencer a depressão e vai de verdade se alegrar, né, com esse objetivo, né, uma alegria mais entusiasmada, entendeu? Mas ela vai chegar, mas de repente naquele momento que você está enfrentando o sofrimento, ela pode não vir com naturalidade, entende? Uma questão de você até ser sincero e real, não é, com os seus sentimentos, e não forjar um sentimento de alegria falsa se você de fato não está alegre, entendeu? Então, o fato, né, de Abacuque dizer: "Todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação", né, ali é colocar em perspectiva o principal objetivo de se adorar a Deus, né, de se colocar na presença do Senhor, tá bom? Correção bíblica, a alegria cristã em meio à dor brota da soberania de Deus, da obra de Cristo e da esperança vindoura, e não de esforço próprio, entendeu? Porque quando é esforço próprio, a gente vai acabar caindo em desespero, né? Se quiser anular a tristeza, muitas vezes, quando ela aparece, né? E ela é natural, entendeu? Como Paulo ensina em Filipenses 4, de 4 a 7, vou ler só o trechinho aqui, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, né? Então, é você aprender em Deus, colocar o foco totalmente nele, então você coloca as situações de tristeza para segundo plano, tá? Mas ninguém aqui é masoquista em dizer que Paulo estava hiper feliz, que ele estava radiante de alegria por estar preso, tá? Esse alegrar-se aqui no Senhor
É você não colocar a tristeza, a depressão como o primeiro plano da sua vida, mas é você colocar a vontade de Deus acima de qualquer circunstância. Mas isso não quer dizer que você vai fingir, né? Vai fingir alegria só para poder manter uma aparência lá para a família, para o pessoal da igreja, né? Não é isso, tá bom? Esse alegrar-se aqui, ele é relativo à dificuldade e à própria circunstância que você está enfrentando, tá bom? A alegria, portanto, é fruto do relacionamento com Cristo e da paz de Deus guardando os nossos corações, e não da força emocional humana isolada, porque a gente sabe, né, o quanto tem pessoas na igreja mesmo que são emocionalmente adoecidas, tá bom? Porque quer, às vezes, manter uma imagem de uma santidade que, na verdade, não tem, né? De uma espiritualidade e força que muitas vezes não tem, tá? Isso acaba adoecendo. Outra música também do mainstream, que é muito cantada, é a música A Casa é Sua, da, do Ministério Casa Worship, né? É uma outra música complicadinha também, que tem uma parte da letra que diz, né? Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Aqui a casa é sua aqui, a casa é o corpo da pessoa, né? A vida da pessoa. E está convidando Deus, o Espírito Santo, a entrar na casa, entendeu? Como se ele estivesse dando permissão para Deus trabalhar na vida da pessoa, né? Essa é a ideia aqui. Olha como é que ela é complicada, uma frase mais complicada teologicamente, né? Esta frase expressa o convite à presença de Deus, o que é bíblico e desejável. Contudo, a expressão "a casa é sua" pode ser interpretada de maneira equivocada, sugerindo que Deus habita permanentemente no coração do crente sem a necessidade de arrependimento contínuo e de santificação. Porque você lembra a passagem que Paulo fala em Efésios, que não extingais o espírito, né? Extinguir é você deixar você a pecar tanto que isso vai inibindo a ação do espírito na sua vida, a ponto dele até deixar de agir dentro de você, entendeu? Então, você é bem-vindo aqui, a casa sua pode entrar, e vai depender do estilo de vida que você tem, da busca pela santidade, entendeu? A Escritura ensina que, embora o Espírito Santo habite nos crentes, de fato a Bíblia ensina isso, lá em 1 Coríntios 6,19, a gente vai ver aqui, né? 1 Coríntios 6,19, na Nova Almeida Atualizada, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Né? É importante você perceber isso aqui, porque, de fato, o nosso corpo agora, ele tem o Espírito Santo habitando nele. É o Espírito Santo que mora conosco, né? E atua em nós. Mas olha só, é necessário manter uma vida de santidade e de arrependimento para preservar essa habitação. É a busca pela santidade, né? Então, se o Espírito Santo que habita em você começa a ser entristecido, como o texto Paulo também diz, né? E você vai apagando a ação do Espírito na sua própria vida, dificilmente você pode cantar essa frase aqui da música, né? Sem você incorrer em pecado de mentira ou de falsidade para o próprio Espírito Santo, para o próprio Deus, entende? Então, é mais sério, você estaria mentindo contra Deus, né? Mentindo contra o Espírito Santo, como fizeram Ananias e Safira lá em Atos, capítulo 5, entende? É uma coisa muito séria. Outro trecho também, ó. Me esvazio de mim. Novamente, este verso reflete o desejo de submeter a própria vontade à de Deus. Isso aqui é bíblico, é desejável. Não é uma frase errada ou herética, mas é uma frase séria, né? Alinhando-se com passagens como Filipenses 2,7, que fala sobre Jesus se esvaziando ao assumir a forma de servo. No entanto, a ideia de esvaziar-se de si mesmo pode ser mal interpretada também como uma negação da individualidade
ou da identidade dada por Deus. A Escritura ensina que devemos nos humilhar diante de Deus. Veja aqui Tiago, capítulo 4, versículo 10. Tiago 4:10, né? Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará, tá bom? Então, de fato, a humilhação, a auto-humilhação, né, diante de Deus, ela é bíblica, é um princípio bíblico, né? E, de fato, temos que fazer isso, tá? Mas a Bíblia também afirma que somos criados à imagem de Deus e devemos viver de acordo com essa identidade. Por quê? Porque, às vezes, quando alguém canta, né, me esvazio de mim, e pode ser apenas uma frase que leve a pessoa a levar isso ao extremo. E tem pessoas que têm baixa autoestima. E ela vive sempre, né, se martirizando emocionalmente. O que não condiz com a sua condição da imagem de Deus, da imagem e semelhança de Deus, especialmente restaurada em Jesus Cristo. Então, pode dar ensejo, sim, agora do ponto de vista psicológico, a uma interpretação errada que possa levar a pessoa a se autodepreciar, o que é espiritualmente, né, ruim, porque passa a ser uma afronta contra a própria vida, a própria imagem de Deus que a pessoa é, e passa a ser também difícil, né, uma situação difícil devido à, à própria automutilação emocional. Né? Adolescentes, hoje em dia, principalmente, são muito propensos a esse tipo de autodepreciação devido a algumas questões até hormonais, algumas questões da própria cultura, que o adolescente já começa desde cedo a travar na luta, ele já começa a travar contra a cultura anticristã que nós vivemos hoje, então isso é muito sério, muito importante também, né. Olha como estamos avançando hoje, né, temos adiantado bastante aqui, porque o conteúdo é muito extenso, né. Outra música é "Sopra o teu vento aqui". O vento aqui é uma referência ao Espírito Santo, é claro, né? Frequentemente simbolizado pelo vento nas Escrituras. Em João capítulo 3, versículo 8, Jesus compara o Espírito ao vento. Ele disse, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, de fato, o vento é aplicado ao Espírito. Esta metáfora é bíblica e adequada para expressar o desejo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, esse trecho aqui em si é apenas uma curadoria, que não é problemático em si, tá bom? Ele tem base bíblica, sim, e você pode continuar cantando esse trecho sem problema. Vamos ver aqui o outro trecho dessa música, é Toma o teu trono, vem reinar, né? Esta linha é um convite para que Jesus seja o Senhor e Rei das nossas vidas, alinhando-se com orações, como em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No entanto, é importante lembrar que o reino de Deus já está presente na vida do crente. Veja aqui Lucas 17, versículo 21. Né? Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Tá? Então, o reino de Deus ele já foi inaugurado na terra na época de Cristo, mas ele não foi implantado plenamente. Nós estamos ainda aguardando o reino de Deus ser implantado por Deus de modo pleno e total, tá? Desse jeito ainda não, mas ele já foi sim implantado. Então, quando você diz, toma o teu trono, vem reinar, o reino de Deus ele já é uma realidade na nossa vida. Ele já está reinando, independente se você fala ou não. É só um detalhe também que exigiria uma curadoria pastoral na hora de você cantar esse cântico, né? Então, você deve se lembrar disso. O reino de Deus já está presente na vida do crente e devemos viver de acordo com os princípios desse reino, aguardando a sua consumação futura, tá? E é isso que a Bíblia ensina sobre o reino de Deus. Outra frase é o mesmo problema aqui, naquela canção Vem me incendiar, né? Incendeia, Senhor. A expressão incendiar simboliza o desejo de ser cheio do Espírito Santo.
buscando fervor e paixão espiritual. Ok, a gente entendeu. Em Atos 2, né, fala sobre Pentecostes, enfim, tem as línguas como que se fosse de fogo, mas não são línguas de fogo propriamente. Línguas que pareciam de fogo, capacitando-os para a missão, e o fogo aqui lembra purificação e juízo, né? Esta metáfora é bíblica e adequada para expressar o desejo de ser capacitado pelo Espírito Santo, desde que haja curadoria também, né? Quando você canta o trecho "Vem me incendiar", você tem que explicar o que que significa isso. Porque vai que, né, tem alguém lá meio psicopata lá no meio da igreja e vai achar que tem que tocar fogo em todo mundo lá, né. Então explica isso, né, para que não haja dúvidas sobre o que significa. Na conclusão, né, dessa parte, a casa é sua, seja, amplamente aceita nas igrejas contemporâneas e expressa o desejo sincero de entrega e acolhimento, né, da presença de Deus, ela apresenta algumas imprecisões teológicas que merecem atenção. É importante, então, que os ouvintes compreendam as metáforas do contexto bíblico para evitar interpretações equivocadas, né? Essa aqui é muito problemática, meus irmãos. Essa aqui é bem problemática. Eu vou fechar com ela, né? Se bem que não vai dar para fechar porque ela é muito grande, esse matéria é muito grande. Eu vou ter que deixar para a próxima semana. Então, aguarde. Se você quer ver treta, aguarde na próxima semana. Vamos tratar da música Sabor de Mel, de Damares, tá bom? Prepare-se para fortes emoções, pastor Aderson. Prepare-se para fortes emoções na próxima semana. Tá legal? Palavra é sua. Estamos prontos, então, para a parte do encerramento. Joia, joia. Meu Deus. Viu aí? Meu Deus. Vamos que vamos, né? Já que chegamos até aqui, vamos avançar, vamos progredir, né? E é interessante, nas abordagens que foram feitas até o momento, e mais uma vez eu quero reforçar, né, o que o reverendo Davidson tem compartilhado, deixado claro para todos os nossos irmãos que nos acompanham. A ideia não é cancelar, a ideia é apenas instruir, é você compreender, e para aqueles que são do Ministério de Louvor, é ter um olhar mais cuidadoso, no sentido de fazer algumas explicações antes, para que as pessoas não cante apenas por cantar, mas cantem consciente da letra, da intenção principal à luz das Escrituras Sagradas. E aí, a própria Bíblia deixa claro, de Gênesis ao Apocalipse, a respeito do papel que eu e você precisamos ter e fazer, que é a busca ao Senhor, que é a obediência ao Senhor. Não dá para dizer que ama o Senhor se eu estou vivendo de uma maneira totalmente equivocada ou totalmente contrária àquilo que ele pede, àquilo que ele requer. Não é isso, querido amigo? Essa Sabor de Mel, ela talvez seja uma exceção, né? Eu não recomendo, não. Você vai ver na próxima semana, não recomendo que se cante essa música, porque pelo amor de que tem um problema, tem algum trecho problemático, uma heresia propriamente, né, ou um trecho que deixa entender uma heresia, ele propriamente pode não ser uma heresia. E você, se você fizer a curadoria, você acaba resolvendo bem e pode continuar cantando. Mas essa Sabor de Mel, você vai ver na próxima semana, não tem salvação essa música. Não dá para você alterar o trecho para tentar salvar. Não tem como você vai ter que mutilar a música toda, entendeu? Então, Entendi. aguarde, semana que vem você vai ver Sabor de Mel, talvez seja a única exceção que eu recomendo o cancelamento dela no louvor da sua igreja, entendeu? Fora isso, tá? De um modo geral, outras canções que a gente viu aqui, né, dá para fazer um ajuste, dá para fazer uma curadoria e continuarmos, cantando. Agora essa Sabor de Mel, só a graça. Eu acho que não tem salvação, não tem como você salvar essa letra para cantar na sua igreja, entendeu?
Se os irmãos estão curiosos, então quero convidá-los a que na próxima É, semana, na quarta-feira, às 7 horas da manhã, os irmãos estejam aí participando conosco para compreender com mais propriedade a respeito, dessa canção, ou a letra, e lembrando, exatamente, né. a nossa fala aqui é uma fala no sentido de esclarecimento, né, é uma fala no sentido assim, como é que nós vamos dizer se uma canção, um trecho pode ser ajustado ou não? É a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós nos batizamos, nós declaramos lá que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, analisar as canções não com o intuitivo da mente ou do coração, né, mas é através do racional, à luz da palavra de Deus, como que Deus se revela na história, né? O Deus que se revela na história de Gênesis a Apocalipse. E ali ele tem todas as informações que eu e você precisamos estar atentos, e o convite é próxima quarta-feira, venha, participe, traga sua dúvida, né? A Zilmar está conosco. Bom dia, Zilmar, Deus te abençoe. Traga sua música. Vamos fazer um barulho, né? Porque é importante a gente compreender com exatidão, né, as canções que nós entoamos a Deus. Querido reverendo Davidson, vou pedir ao irmão que esteja fazendo as suas considerações finais, em seguida esteja orando, né, por nós, por nossos amados irmãos. Amém. Obrigado, pastor Anderson, por mais essa oportunidade. Como estamos falando, né, o nosso objetivo propriamente não é o cancelamento, talvez essa canção que veremos na próxima semana seja uma exceção, mas de modo geral, o nosso objetivo não é produzir cancelamento, criar problema na igreja, para você discutir com o pastor, porque você quer cantar a música e ele não quer que cante, ou o contrário, né? Ele quer cantar e você acha que não, porque você aprendeu comigo aqui que tem problema. Não é esse o objetivo, tá? Não é para você usar isso como arma para criar problemas na sua igreja. Não é esse o objetivo. E nem produzir cancelamento à vontade aí, né, dos louvores que você goste, para talvez trazer até tristeza no seu coração. Poxa, eu amo tanto esse cântico, eu vou ter que parar de cantá-lo, entendeu? Então, dependendo do caso, não precisa parar de cantar, é só fazer ajuste na letra ou fazer uma explicação, uma curadoria pastoral, como eu tenho dito, né? Enfim, não é? Agora prepare-se, se havia uma aula, né, uma live dessa, que você queria faltar, você já deve ter faltado até hoje, né? Porque a semana que vem é imperdível, tá legal? Não falte, recomendo, não falte semana que vem, é imperdível. Vamos tratar dessa música, né, desse louvor aí. É louvor, não sei se é para Deus, né? Sabor de mel, tá legal? Porque às vezes o louvor também pode ser não para Deus, mas para o ser humano ou até para outras situações, né? Muito bem, vamos então orar, agradecendo a Deus. Nossa irmã Zilmar está dizendo aqui, Shalom, eu sou mais das antigas, salmos e hinos, né? Sim, eu gosto muito dos salmos e hinos, né? Também gosto bastante das músicas atuais, desde que ela tenha um padrão bíblico, né, que seja minimamente aceitável. Tá legal? Muito bem, vamos orar então. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Pedimos ao Senhor que esteja nos abençoando, nos dando a tua paz, a tua graça e discernimento para continuarmos louvando a ti, de modo que seja agradável ao teu coração. Trata conosco no dia de hoje, trata conosco, ó Pai, ao longo do restante dessa semana, que seja uma semana de bênçãos e paz. Assim agradecemos a Ti, pedimos a Ti sabedoria, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. E amém. Amém, amém, queridos e amados irmãos. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos de volta aí com o nosso Manhã com Deus, movimento de intercessão. Convide pessoas para que também estejam participando. E na próxima semana, quarta-feira, estaremos aí com o reverendo Davidson falando sobre essa música. Tá
tá bom? Deus abençoe, reverendo Davidson, gratidão, gratidão também à sua esposa por nos permitir estar juntos virtualmente, sendo instrumento Amém. do Senhor para abençoar e para edificar vidas. Amém. Shalom a todos. Obrigado. Shalom a todos. Shalom.